Então, meus irmãos, como sempre fazemos, nós vamos fazer a leitura de uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo. Toda quarta-feira, o livro de eleição é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostaria de ler para vocês, no capítulo que trata da beneficência, o item 13. Chamo-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e, coração angustiado, venho vos dizer, ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem. Há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonadas, paciência, Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que, se minhas palavras lhes serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repeti ainda, coragem, coragem. Então uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser, que não tomava num seio estéril senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, não ousando eles, que jamais mendigaram, ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, fiz-me mendiga por eles, e vou por todo lado estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso venho a vós, meus amigos, e vos digo, lá embaixo há infelizes, cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo, e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer, deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente, sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e vos forneço a árvore, onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes, e levarei essa árvore a Deus, para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede corajosos, eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Então, essa foi uma mensagem recebida em Roma, em Lyon, 1861. Uma mensagem que parece foi redigida hoje, né? Falando das misérias, das mazelas, das necessidades, do imperioso momento de fazermos o bem. E agora, meus irmãos, após essa mensagem que nos toca profundamente, eu gostaria de passar a palavra para o nosso irmão Mauro Oliveira, que vai terminar o estudo começado na semana passada, que está no capítulo 5, trata do desdobramento, item 6, item 7 e item 8, da obra
diversidade dos carismas do saudoso Hermínio Miranda. Por favor, Mauro. Que seja uma noite de muito amparo, né? Inclusive pelo dia, né, específico em relação à caridade realizada aos nossos irmãozinhos ainda necessitados. Nesse capítulo 5, Desdobramento, como o nosso irmão Dionísio descreveu, nós vamos encerrar, pelo menos, esses 3 itens que me coube. Esses 3 itens, a princípio, Hermínio C. de Miranda traz algumas informações, narrando de maneira bastante objetiva e clara as experiências da médium Regina a respeito desse mecanismo, e até mesmo quando a gente vai observar no item 8, que fala sobre o cordão fluídico, não é desenvolvido tanto o que ele, na verdade, representa, mas tem como base exatamente a maneira como ela observava exatamente nos desdobramentos esse cordão. Então, nesse item 6, ele inicia, mecanismo de desdobramento, ele inicia dizendo: Regina distingue seus desdobramentos em 2 categorias: os que ocorrem em plena consciência, no estado de vigília, e os que acontecem durante o sono, sendo estes os mais comuns, ainda que menos percebidos, pela simples razão de que, assim que se encontra desdobrada, em consequência do mergulho no sono, a atividade do perispírito começa a ser traduzida sob o que entendemos por sonho. O aspecto específico do sono-sonho, contudo, fica para outro capítulo. E Regina informa que seus primeiros desdobramentos ocorreram em plena vigília, perfeitamente acordada e consciente. Isso aqui demonstra apenas a capacidade dela, porque durante o sono a gente sabe que todos nós temos esse desdobramento, e ela, com capacidade mediúnica bem acentuada, tem essa percepção que esses primeiros desdobramentos ocorreram justamente ela estando acordada. A gente percebe que isso vai ser algo comum para ela. E ele continua: creio, contudo, que esses foram os primeiros de que tomou conhecimento, pois, segundo sua própria tese, com a qual estou de acordo, os demais ocorriam durante o sono e, portanto, assumiam as características de sonho. É natural, porque é possível que tenha acontecido isso. Ela, durante o sono, de um modo geral, ou muitas vezes, a gente não se lembra das coisas. Mas ela, estando em um estado de vigília, e ela tinha um pouco essa percepção, então, como indício inicial, ela teve essa percepção de que os primeiros foram quando ela estava acordada. E aí ele continua: nos que ocorreram em vigília, às vezes estava deitada em repouso, quando começava a sentir uma estranha movimentação dentro dela. Parecia-lhe estar sendo jogada para cima e para baixo, como se fosse um ioiô. É a forma que ela encontra para descrever o fenômeno, porque na realidade era como se alguém quisesse tirar alguma coisa de dentro dela, que aí funcionava como uma caixa ou uma forma. É uma sensação inicialmente assim meio desconfortável, bem colocado. Mas aí me veio a ideia da labirintite. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, porque eu não tenho isso, mas deve ser uma sensação de ioiô, de desequilíbrio. Enquanto isso ocorria, ela podia ver a cabeceira da cama ou do sofá subindo e descendo alternadamente, embora tenha logo concluído que não era a cama que se movimentava, mas sua percepção, ou seja, ela mesma com sua consciência,
a reboque. Mesmo sem conhecer ainda a teoria que sustentava e explicava o fenômeno, ela acabou igualmente percebendo que aquilo que se movimentava dentro dela era uma duplicata de si mesma, porque o corpo físico, pesado, continuava imóvel, deitado, enquanto o outro ia e vinha para cima e para baixo, até que num desses impulsos ela saía como que projetada para fora. Algumas imagens vão ser colocadas em determinados pontos apenas para tentar representar aquilo que está acontecendo no texto. Nem sempre a gente consegue, né? Mas a gente facilita, porque como eu falei para vocês, a descrição dele é bem clara, e aí com as imagens dá para, de repente, complementar, né, visualmente falando, o que está sendo dito. O mais frequente, contudo, era sair por cima pela cabeça, ou pelo menos era a impressão que ficava, né, como está aqui nessa imagem. A sensação, aliás, era angustiante para ela, porque experimentava um impulso para cima, mas sem entender o mecanismo e sua finalidade. Não se entregava a ele, criando automaticamente certa resistência ao processo. O que a gente vai observar, como isso era comum nela, ela foi se acostumando e aprendendo com o dia a dia, com a experiência, né? Então, aquilo que era desconfortável no início, ela pouco a pouco vai se adaptando à situação, vai percebendo, como a gente vai ver mais à frente, que não havia nada de extraordinário, nada de mais, nada de perigoso, né? Porque essa questão da insegurança nossa é algo que trava muitas vezes a nossa liberação, né, do fenômeno em si, e ela percebendo que estava, entre aspas, tudo tranquilo, pouco a pouco ela foi se soltando. E, inclusive, administrando esses desdobramentos, né? A meio caminho via, às vezes, parte de si mesma ainda presa ao corpo e outra parte fora. O inusitado da situação dava-lhe um susto e então ela despencava-se para baixo com uma sensação de vertigem. De outras vezes, parecia-lhe ter se convertido numa espécie de pullover que alguém estivesse ajudando a tirar pela cabeça, mas que às vezes engastalhava-se no pescoço. Travou. Isso lhe causava uma sensação de sufocação mais psicológica, talvez, do que real, porque ela ficava indecisa e presa, com medo de sair, nem sempre sabendo o que fazer para retornar ao corpo. Mais tarde entendeu que não era um pullover psíquico que ela estava tentando tirar pela cabeça, mas seu próprio eu, que cuidava de sair de dentro do corpo físico. Quando tirava o pullover de uma só vez, no primeiro impulso, caía estatelada no chão e assustava-se ante a perspectiva de bater com o rosto no assoalho. De repente, contudo, o assoalho parecia abrir-se e ela entrava por ele adentro, ou melhor, o piso deixava de existir ou de ter a consistência habitual e não lhe oferecia a menor resistência. Então a gente lembra, né, aquilo que é falado em relação ao espírito que quando está desdobrado, ou, né, que a questão da matéria em si não é obstáculo. Nesse caso aqui ela percebia isso de uma maneira também não muito agradável, porque levava aquele susto, pensando que ia ter aquele impacto, na verdade não tinha. Começava então a caminhar por um local desconhecido e a partir de certo momento não sabia mais o que acontecia, ou seja, não tinha mais condições de acompanhar da sua posição provisória, ainda com a consciência no corpo físico, a movimentação perispirítica.
Isto, porém, ela só iria saber muito depois, quando descobriu pelo estudo da doutrina espírita que, como todos os seres encarnados, ela também era um espírito dotado de um corpo sutil, habitando um corpo físico. Então, o estudo facilita esse entendimento, mas ela aprendeu, desculpe o termo, na marra, né? Primeiro aconteciam as coisas e depois ela teve entendimento sobre eles. Quanto à migração da consciência, é fenômeno que o Coronel de Rochas confirma em suas notáveis experimentações de que a notícia mais extensa em A Memória e o Tempo. Esse coronel, ele era um pesquisador e fazia essas experiências, ele era francês e tinha essas experiências que Hermínio C. de Miranda narra em A Memória e o Tempo. No decorrer do processo de desdobramento, a consciência, ou, se você quiser, o eu, assume progressivamente 3 posições distintas. Está inicialmente no corpo físico, e daí é que observa os primeiros movimentos e esforços, né? Então, são 3 fases aqui que ele narra. Em Regina, essa primeira fase, a impressão é de que a cama ou o sofá é que se movimenta. Em seguida, a consciência como que se reparte, observando o fenômeno ao mesmo tempo do corpo físico e do corpo espiritual. Aquela palavrinha que Hermínio C. de Miranda gosta de falar, né? Misto, né? Pois Regina vê um e outro no ato de se desencaixarem. Finalmente, a consciência se transfere toda para o corpo espiritual e começa a movimentar-se numa dimensão diferente da habitual, deixando de atuar no corpo físico. E a partir desse momento ela não sabe mais o que ocorre, a não ser que seja programada para lembrar-se posteriormente, ou que não desmagnetize as lembranças gravadas no cérebro físico, como no episódio em que ela se lembrou do sacrifício das 2 sobrinhas no antigo Egito. Ou talvez ela apenas colocasse ali, naqueles pontos específicos do cérebro, uma espécie de anestesia, a fim de pedir que eles emergissem na memória de vigília após despertar. Então, aqui, esse pedacinho é interessante porque ela bloqueava aquilo que ela não queria, entre aspas, lembrar de existências anteriores, né? O fato aqui da questão do sacrifício das sobrinhas no Egito. A gente lembra da semana passada, quando a gente botou aquela imagem, aquele vídeo onde o duplo etérico voltava para o corpo e aí, a partir dali, tinha um equilíbrio necessário para o desdobramento ocorrer de uma maneira mais satisfatória. Então, nesse momento aqui, ela já completamente sem a influência dos fluidos vitais necessários ao organismo físico, mas que perturbavam esse desdobramento, ela consegue se deslocar de uma maneira mais liberta e, em consequência, também a consciência ela tinha um pouco essa perda, né? Que é normal. Esta hipótese nada tem de fantástica quando nos lembramos de que o famoso pesquisador canadense, Dr. Penfield, Ver a Memória e o Tempo, despertava lembranças específicas, estimulando, com pequeno toque, determinados pontos no cérebro físico onde tais memórias estavam arquivadas, não propriamente nas células físicas, por certo, mas nos pontos correspondentes do cérebro perispiritual. Segundo André Luiz, o corpo físico está ancorado no núcleo das células, enquanto o perispírito no citoplasma. É, portanto, na intimidade de cada célula que o espírito atua sobre o corpo material. Ali está na câmara de compensação, onde se processam as trocas entre um sistema físico e o outro, o perispiritual e deste ao espírito. A gente lembra, ele toca aqui com relação a justamente a questão da encarnação, né? Aquele processo de retorno do espírito à carne, onde essa ligação célula a célula do perispírito promove exatamente essa condição, né?
E, naturalmente, aquilo que a gente normalmente sempre comenta, o perispírito como sendo o elo, o intermediário entre o corpo físico e o espírito e vice-versa, transmitindo informações ou recebendo ordens do espírito e vice-versa, e aí o espírito vai desenvolvendo e atingindo o seu conhecimento e as suas experiências necessárias. Tudo isso confere com a informação contida na codificação de que o processo de reencarnação se realiza célula a célula. Estas, como indivíduos microscópicos, são orquestradas para que seja possível. Vocês vão perceber que ela já está bem familiarizada com o fenômeno em si. Regina tinha uma amiga com muitos problemas pessoais que frequentemente recorria a ela, pedindo conselhos e orientação, pois via em Regina uma pessoa em quem podia confiar. Certo dia à tarde, Regina começou a detectar, via telepática, certas chamadas insistentes em seu campo mental. Parou o que estava fazendo e fechando a mente a estímulos externos, o que muita gente chama erradamente de concentração, como vimos. Procurou identificar de onde provinha o apelo. Era como desdobrar a antena portátil de um receptor de rádio. Percebeu logo que a chamada vinha dessa amiga e pensou: ela está precisando de mim, mas agora não posso ir lá. Então ela passou a dominar de maneira tranquila, o fenômeno. Mesmo depois disso, continuou captando o insistente apelo. Como era meu hábito, nas tardes de domingo, deitou-se para repousar. Viu-se logo desprendida do corpo físico e na casa da amiga, falando-lhe: M, tenha calma, não posso vir agora, mais tarde virei, lá pelas 6 horas. Quer dizer, ainda manda recado, hein? Ainda manda recado. Dito isto, voltou para casa e para o corpo. Fora tão rápido e natural o fenômeno que achou que tudo não passara de um momento de abstração ou divagação. Notou, contudo, que cessara a interferência telepática sobre sua mente e adormeceu. Ao acordar, vestiu-se para sair e foi à casa da amiga. Eram quase 6 horas da tarde quando lá chegou. Que bom que você veio, disse a amiga ao recebê-la. Eu estava querendo tanto falar com você que pedia mesmo para você vir. O que houve? Você está bem? Perguntou-lhe Regina. A moça explicou que agora estava, mas estivera muito nervosa durante o dia, até que teve a sensação de que Regina não poderia vir logo, mas que ela deveria ficar calma, que mais tarde seria possível a visita. Então é a percepção que foi passada, né? Olha, disse ela, tinha tanta certeza disso que pedi à mamãe para fazer umas batatas fritas para você. Sabíamos a preferência de Regina pelas batatinhas fritas com muito carinho e competência, e sempre as preparavam quando a amiga almoçava ou jantava com elas. Apesar de nenhuma comunicação pelos canais ordinários, havia uma convicção de que Regina iria mesmo à tarde. Esse foi o primeiro desdobramento, comandado e dirigido pela vontade consciente de Regina. Ela sentiu o chamado da outra, foi lá, deu o recado e voltou. Só mais tarde iria verificar que for ouvida e atendida. Funcionou tudo direitinho. Melhor ainda, né? Ganhou as batatas, né? As batatinhas. O último item, o cordão fluídico. Aliás, as tardes de domingo pareciam as prediletas para aventuras fora do corpo, o que não é difícil de explicar. Regina tinha muitos compromissos durante a semana, profissionais e sociais, além dos que lhe foram acrescidos quando passou a frequentar grupos espíritas para aprendizado e trabalho e dos que tinha como dona de casa. Pouco espaço havia, portanto, em sua vida
para um repouso maior, descontraído, sem a pressão do relógio. Foi também no domingo à tarde sua descoberta do cordão fluídico, o laço energético que liga o corpo físico ao perispírito, como o fio elétrico liga um aparelho à tomada na parede. A gente botou aqui apenas o que poderia chamar de definição, né? E é interessante também que sempre há uma confusão quando a gente fala em relação a conceito e definição, né? Definição é aquilo que realmente é a coisa, né? Aquilo que você deseja ou tem ideia. Agora, o conceito é muitas vezes uma ideia que você faz sobre aquilo, né? Então, a definição é isso. Tá? A caixa de som é isso daqui. Mas, para mim, o meu conceito pode ser algo que eu acredite que essa caixa de som seja, além das funções que ela pode exercer. E é interessante também aqui a questão do nosso dia a dia, muitas vezes complicado, né? Então, a influência natural, quando você vem para casa para os estudos, e a dificuldade muitas vezes é você adquirir esse nível de sintonia com a espiritualidade, né? Os problemas afetam cada um de nós, a comunicação com a espiritualidade se torna mais difícil, né? Então, para ela, que era a questão do desdobramento, o final de semana era mais tranquilo, ela dava aquela cochiladazinha na parte da tarde, então existia um relaxamento que facilitava esse fenômeno durante o domingo. Durante a semana a vida era conturbada, como a maioria de nós tem, e aí o exercício das nossas faculdades se torna um desafio, né? Muitas vezes é difícil você se desligar dessa situação. Eu sempre aponto errado para lá. Estava ela deitada em repouso, mas acordada, bem alerta, nem mesmo sonolenta. De repente, vê na parede, junto a uma de suas tapeçarias, algo intensamente brilhante, um brilho prateado, e pareceu-lhe de início ser uma espécie de cobrinha luminosa, irrequieta e tremeluzente, como se tivesse vida. Semana passada, quando a gente botou aquele videozinho, até a gente comentou que o cordão ali, apenas por uma questão didática, eles separaram, né? Em três, né? O cordão propriamente dito, saindo da região aqui do chakra frontal, e tinha o vital, que era arrosado, que pelo menos no vídeo, né? Que trazia os fluidos vitais, e a parte, não me lembro agora, dourada, parece, trazia o aspecto emocional, né? Mas no final das contas é um cordão só que tem essas características e esse brilho. A imagem, ele botou aqui uma cobrinha luminosa, a imagem dá essa característica, né? Fixando o olhar, percebeu que a estrutura era semelhante à de uma mola, um tanto estirada, tênue, de aparência frágil, na qual os anéis espiralados não eram contínuos como feitos de um só fio, mas constituídos de pequenos segmentos encaixados uns nos outros. Não trazia uma sensação de solidez, na verdade, né? Não tinha aparência material, compacta, e sim leve, como feita de energia modulada, ou seja, a estranha luz de brilho prateado, e parecia ter vida própria. Era um feixe de luz enrolado sobre si mesmo. Sua primeira impressão foi a de que aquilo vinha de baixo para cima do chão, mas logo percebeu que ela que estava lá no alto, e o cordão ligava-se ao seu próprio corpo físico, mais abaixo, e lembrou-se de referências lidas e concluiu que aquilo deveria ser o tão falado cordão fluídico. Na imagem a gente percebe bem, né, ali na região do frontal, e ela já desdobrada, próxima ali, observando o corpo. Como sempre acontecia,
ela procurou tirar o máximo proveito do fenômeno para observá-lo, estudando-o com atenção. Vejam que nesse momento aqui, ela já, com aquela experiência ocorrida anteriormente, ela já está em condições de perceber o que está acontecendo e vai aprendendo em função daquilo que ela com certeza estava estudando no grupo, né? Como se percebe, tinha consciência dividida equitativamente entre o corpo físico e o corpo espiritual, pois tanto via um como o outro. Desejou tocar o cordão com a mão física, mas não conseguiu movê-la. Procurou pegá-lo com outra, porém a mão passava pelo cordão sem rompê-lo e sem encontrar nele consistência alguma, né? Então, não era aquela mesma sensação, como nós sempre comentamos, o espírito consegue ficar tangível, você pode tocar. No caso dela, o cordão não tinha essa característica. E ele fala mais à frente que ele tinha que ser o quê? Um pouco mais sutil, né? A cabeça de Regina 2, perispiritual, estava à altura do quadro, na parede, a cerca de 1 metro de distância da Regina 1, corpo físico, deitada no sofá. Após as observações, afastou-se mais do corpo físico, permaneceu por alguns momentos ainda na sala e depois mergulhou no mundo mágico, onde o fenômeno mais curioso é o da vida física contemplada da ótica espiritual. Daí em diante, não se lembra de nada mais. A consciência emigrara imperceptivelmente para a Regina 2 e a comunicação cérebro a cérebro deixou de ocupar sua atenção. Então, nesse momento, o desdobramento ele estava, digamos assim, no momento chave e necessário e importante para que ela pudesse ser utilizada como instrumento, né? Porque com certeza, nesse momento, ela teria condições, como nós mostramos na semana passada, de um desdobramento mais acentuado, que foi aquele momento do vídeo onde ficava o corpo físico, o duplo etérico retornando para o corpo físico. Próximo do corpo físico tinha o perispírito, propriamente dito, o corpo espiritual, e seguindo ia o corpo mental e o espírito, propriamente dito, vagando pela espiritualidade. Naquele exemplo a gente até comentou, né? Nesse caso, vai para regiões superiores, é o êxtase propriamente dito. Meditando sobre isto, minha primeira impressão foi a de que deveria ter sido possível a ela tocar e até manusear o cordão fluídico com suas mãos perispirituais. Não seriam da mesma substância, ou melhor, constituídas de energia no mesmo grau de condensação? Se o espírito é encarnado em desdobramento e o desencarnado podem tocar o próprio corpo espiritual e senti-lo tão vivo e sólido como o físico, por que não poderia tocar o cordão fluídico? E aí ele explica, ocorreu-me então que a substância do cordão precisa realmente ser mais tênue, não só porque tem uma capacidade quase ilimitada de expansão, ou melhor, de elasticidade, como também porque constituiria insuperável obstáculo ao deslocamento do perispírito no plano espiritual, se pudesse ser livremente manipulado como fio de uma tomada elétrica, né? Então, vejam bem, você está com um corpo físico, existe esse cordão que liga você aos corpos espirituais, de modo geral. Se existe essa viagem a longas distâncias para outros locais, né, o perispírito, tudo bem, consegue e mantém essa possibilidade da tangibilidade. Mas esse cordão ele se torna muito longo, vamos dizer assim, para ser da mesma consistência que o perispírito, né? E ele, como ele coloca, é como se fosse um fio energético. É lógico que, de uma certa forma, a constituição
o que ele representa, as suas funções, isso, de uma certa maneira, pouco a pouco, acredito que a gente vai ter um conhecimento maior sobre isso, né? Ao que parece, o cordão é apenas uma ligação energética, uma vibração que opera dentro de uma faixa de onda específica que liga o corpo perispiritual ao físico e não uma extensão de um ou de outro. É um campo magnético e não uma estrutura substancial. Ao descrever-me esta experiência, Regina acrescenta que gostaria de ser mais curiosa a respeito de tais fenômenos. Talvez pudesse, então, observá-los melhor, testar situações e promover certas experimentações. Ela já estava, querendo partir para outro nível. Observa, porém, que, uma vez do lado de lá, não tem a mesma curiosidade que costuma ter aqui. Então, aqui desperta, de maneira consciente e desejando aprender mais, existia a curiosidade do que deveria ter um entendimento melhor sobre o desdobramento em si, quando ele ocorresse, durante a noite ou quando ocorresse no seu estado de vigília normal. Mas só que quando você está desdobrado na sua condição de espírito, ou com as suas faculdades mais latentes, com possibilidades de você ter uma percepção melhor sobre todas as coisas, o que ocorre? Aquilo que é o que ele vai falar mais à frente, aquilo não é novidade. Aquilo é o nosso mundo original. Então, quando ela chega e se desdobra, perde-se esse desejo de curiosidade sobre uma coisa que você já conhece. Você, fisicamente falando, naquele momento, ela não tem essa consciência ou essa lembrança, Nós não lembramos de todas as coisas que sabemos das nossas existências anteriores, graças a Deus, mas também não lembramos das nossas capacidades boas, Aquilo que aprendemos com as nossas experiências anteriores. Então, nesse caso aqui, ela chegava no momento de desdobramento, aquilo não era nada de extraordinário e a curiosidade dela lá praticamente deixava de existir. Tinha coisa mais importante para fazer, que provavelmente era o trabalho, o auxílio, do que ficar preocupado com aquilo que está ocorrendo ou para poder depois chegar no corpo físico, que às vezes nem se lembrava daquilo que ocorreu no desdobramento, para poder ter uma ideia melhor. Aí ele vai explicar mais ou menos isso. É como se, na condição de espírito, achasse aquilo tudo tão natural e rotineiro que não considera necessário perder tempo para satisfazer curiosidades, dúvidas e perguntas que tinha como Regina 1, quer dizer, no corpo, do lado da matéria, presa a um bloco maciço de átomos, moléculas, células e órgãos. Por mais que se prometa que vai ser diferente na vez seguinte, quer dizer, ainda insistia nessa ideia. Assim que se desdobra, percebe que não tem o mesmo grau de interesse. Tudo lhe parece tão natural e conhecido que não vale o esforço de uma exploração. Na tentativa de explicar essa diferença de postura, ela emprega uma sugestiva imagem. É como se eu estivesse em frente a uma casa fechada, doida para saber como ela é por dentro, o que tem lá, como vivem as pessoas ali, de que maneira está decorada, de que cor são as paredes, quantos cômodos, e de repente abro a porta, entro e vejo que é simplesmente minha casa e eu já sei tudo sobre ela. Quer dizer, a vida espiritual, que é a nossa essência e a nossa origem. Oi? A vida real. Então, meus irmãos, é isso daqui. Acabei. E eu agradeço a atenção de todos. Muita paz.